Fala rapaziada, passando rapidinho antes do vídeo começar para promover o canal do nosso novo parceiro aí, o Anubis FFL. O cara é gente finíssima, faz muito conteúdo de qualidade. Ele faz as EX do jogo usando os times bem diferenciados, tentando ajudar o máximo de gente possível. Também faz live, galera, é um diferencial. Não se esquece de se inscrever no canal do cara não, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo. Fala rapaziada, Pune aqui. Hoje trago para vocês mais uma análise a respeito da Realm Arony, a próxima personagem que está chegando ao Dissidia, pessoal. E já adianto nessa análise dizendo, mas que personagem, vocês vão ver mais pra frente. Nesse evento eu falarei sobre ela, bem como suas habilidades e passivas. Falarei também sobre os seus equipamentos, o boss que iremos enfrentar e o banner, galera, com foco na EX do Edgar, que vai estar nele presente, né? Sem enrolar mais, vamos começar essa análise, beleza? Bom, a Realm é o personagem do Final Fantasy VI, pessoal. Ela tem cristal branco, a sua arma é um pincel, ou seja, é um tipo único de arma, então tanto a sua arma 15 CP quanto a sua 35 CP vai estar aparecendo o rosto dela, já que só ela pode equipar esse tipo de arma, beleza? Dando uma olhada nos atributos dela, ela é totalmente voltada para sua Max Bravery e Velocidade, tendo um Bravery inicial bem alto também. Já o resto dos seus atributos é bem baixo, tá? Deixa um pouco a desejar. Vamos falar agora sobre as suas habilidades, pessoal. Eu separei elas em duas partes, tá? A primeira skill dela, em particular, pode ser um pouco confusa, então prestem bem atenção. Notem que eu pus as porcentagens tudo entre parênteses, tá, pessoal? Que eu acho que isso ajuda mais vocês a entenderem a potência da habilidade, beleza? Começando com a habilidade Sketch Summon. Realm utiliza um hit de Bravery Attack em área, seguido de um HP Ataque, sendo que o dano de HP é dividido entre todos os inimigos, tá bom? A Realm também se buffa com um aumento de Max Bravery de 10%. Agora entra a parte divertida e complicada dessa habilidade, na minha opinião, tá? Os atributos e efeitos dela são de acordo com o Summon que você leva, pessoal. Eu vou citar cada efeito de Summon separadamente, tá bom? Só para vocês entenderem. A Chocobo, por exemplo, ela realiza um Bravery mais HP Ataque em área e tem elemento neutro. O Ifrit, ele realiza um Brave Attack do elemento fogo em área também, e dá um HP Attack em seguida. Então creio que vocês já entenderam mais ou menos como funciona cada Summon. Dependendo do elemento do Summon, esse elemento é atribuído ao Brave, essa habilidade da Realm, tá bom? Só dois Summons que tem alguns efeitos diferentes, tá, pessoal, no kit deles quando você utiliza essa skill. E eu vou pontuar eles para vocês. A Sylph primeiro, que em vez de ela realizar um Bravery Ataque, ela aumenta a Bravery e recupera HP do time baseado em 70% do ataque da Realm, e depois realiza um HP Ataque. E o Odin, pessoal, ele além do Bravery mais HP Ataque, ele tem uma chance de causar break instantâneo nos inimigos, mesmo que o dano dele não supere a Bravery do inimigo, tá bom? A skill Sketch Summon tem um dano modificador de 80%. Bom, vejamos a sua segunda skill. Ela se chama Sketch apenas, tá bom? A Realm utiliza um hit de Bravery Attack, que possui dano modificador de 150%. Ao receber essa habilidade, o inimigo fica com um debuff chamado Sketch, o mesmo nome da skill. Uma coisa muito boa dessa skill, galera, é que quando o inimigo que tem esse debuff realiza seu turno, a Realm pode agir imediatamente depois dele, sem contar como turno, pessoal. Isso pode nos ajudar muito, principalmente no mérito de score, já que os turnos são uma peça-chave nesse ponto, né? Essa habilidade buffa a Realm com um aumento de ataque de 20%. A Sketch ainda se torna Sketch+, quando o Realm possui a passiva de cristal 60 dela. A Sketch+, tem potência aumentada em 30%, tendo como total 180% de dano modificador, tem um baixo tempo de ação, aumenta o tempo do debuff Sketch em mais um turno, totalizando 2. E por último, aumenta a potência do buff de ataque Up em 20%, totalizando 40% de aumento, tá bom? Bom, um resumão dessas skills. Eu achei muito boa as skills dela, principalmente esse debuff Sketch, que dá mais uma ação para a Realm sem contar o turno dela. Isso pode ser muito abusado pelos nossos personagens, porque principalmente em termos de score no final. Gostei muito também da mecânica da primeira skill dela, que a gente pode usar basicamente qualquer inimigo que tem algum tipo de fraqueza. Basta equipar o Summon que tem o elemento certo contra esse inimigo, né? Bom, falaremos agora sobre as passivas do cristal 50 da Realm, pessoal. Começando com a Sketch Summon Power. Aumenta o dano causado pela skill Sketch Summon em 10%. A Break Speed Up
aumenta a velocidade da Realm por um turno após quebrar o inimigo. A Fast Written Prophecy aumenta a velocidade do grupo quando estiver bufada. A Sketch Power aumenta o dano de Bravery causado pela skill Sketch em 10%. O Bônus Up All aumenta o ganho de Bravery da party após quebrar um inimigo em 5%. O Sketch Summon Charge aumenta o uso máximo da Sketch Summon em 1. O Buff Attack Up aumenta o ataque em 10% caso a Realm esteja bufada. O Sketch Charge aumenta o uso máximo da skill em 1. O Future Genius Artist aumenta a Max Bravery e o ataque do grupo inteiro em 15%, quando o HP da Realm está no máximo no início da última wave. Ótimas passivas de level 50, tá bom? A gente consegue ver que ela tem muitas passivas em grupo, pessoal, então a gente meio que vê ela se moldando mais para o lado de suporte, né, galera? Mas que também tem muito potencial de dano. Bom, antes de entrar nas passivas de level 60 dela, vamos falar sobre as armas da Realm. Começando com a 15 CP dela, a Chocobo Brush. Ela aumenta o dano causado pela Sketch Summon em 48%, sendo que a matemática por trás dessa skill, pessoal, é 48% do valor anterior, ou seja, 80%, tendo como total um dano modificador de 118,4%. Eu já coloquei o total aí para vocês, caso vocês não queiram pensar no lado matemático, né? Aumenta a potência do buff de Max Bravery em 20%, totalizando um buff de 30% e aumentando a duração dele por 6 turnos. Pessoal, a respeito do Summon Sylph, as porcentagens são um pouco diferentes, tá bom? No caso da Sylph, o aumento é de 40%. Esses 40% são aplicados em cima dos 70% que tem como base, né? Que tem como total 98% de aumento, baseado no ataque da Realm, né? Que é convertido em Bravery mais HP para o time. Bom, a 35 CP da Realm é a da 20 Brush. Aumenta a potência da habilidade de Sketch e Sketch mais em 30%, tendo como total 180% de dano modificador para a versão normal e 210% na versão mais. Diminui o tempo de ação da skill. Com a 35 CP, a duração do debuff Sketch é de 2 turnos, tá bom? Aumenta a potência do buff de ataque em 20%, totalizando 40%. Bom, essas foram as armas dela, tá? Indispensáveis na minha opinião. A gente está chegando numa etapa no Dissidia que todos os personagens só ficam extremamente bons quando tem as duas armas dele, então com certeza vale muito a pena ter as duas maximizadas na Realm, tá? Falaremos agora das passivas de level 60 dela, pessoal. Começando com a Sketch Summon Focus Attack. Quando há apenas um inimigo, aumenta a potência das habilidades em grupo da Realm em 80%. Sketch Summon Extend. Essa passiva ela é um pouco complicada, pessoal, então presta bem atenção, tá bom? Ela aumenta a Bravery causada pela skill em 12%, sendo que a matemática por trás desse aumento é uma multiplicação e não uma soma, como a gente está acostumado, tá? Então seria 80% vezes 12%, que seria 1,12. Mais 48%, que equivale à arma 15 CP dela. Isso no total, o dano modificador somado dá 137,6%. No caso da cura da Sylph, também é diferente. O aumento é de 10%. Então seria 70%, que é o dano base, vezes 1,1, que seria equivalente aos 10%, mais 40%, que equivale à arma 15 CP dela, totalizando 117% de aumento da cura e de aumento de Bravery, tá bom? Bom, além disso, a passiva aumenta também a potência do Max Bravery em mais 30% e dá um aumento de velocidade médio por 6 turnos e transforma o Bravery Attack em Bravery Attack mais por 6 turnos, após utilizar a skill Sketch Summon, beleza? O Buff Attack and Boost All aumenta Max Bravery e o ataque do grupo em 20% enquanto estiver bufada. Sketch Extend aumenta o uso máximo da skill em 2, aumenta a potência do Sketch em 30% e o buff de ataque up em 20%. E como eu disse anteriormente, pessoal, com essa passiva o Sketch vira Sketch mais. A Sketch mais ainda tem outra mecânica que eu acho absurdamente boa, tá? Quando ela utiliza a versão mais, o turno da Realm se move um turno antes do inimigo que ela focou. Bem parecido com a mecânica do Noctis, pessoal, quando ele está na versão mais também, beleza? Além disso, o Sketch mais faz com que o inimigo receba um turno de cegueira, que é o Blind, né? Isso em adição ao debuff Sketch que ele também inflige no alvo, tá bom?
Vocês notaram que aí todas essas passivas com porcentagens eu não adicionei ainda os valores anteriores. Os únicos que eu botei com a adição dos valores anteriores são dos Sketch Summon, da primeira skill, Sketch Summon, tá bom? Porque ela é mais complicada e tem mais detalhes. O resto é só vocês somarem essas porcentagens com as anteriores que você vai ter o valor total, beleza? O que falar dessas passivas, tá, pessoal? A Realm, além de ter ótimas passivas de grupo que melhoram o time inteiro de modo geral, ela ganha muito poder de fogo e possui uma mecânica de controle de turno ótima, tendo reposicionamento tanto antes do inimigo quanto depois, quando ela usa o Sketch normal e o Sketch mais. Então, depois de falar dos artefatos dela, eu irei dar a minha opinião sobre a personagem, tá bom? Vamos falar então sobre os artefatos dela. Começando com o Buff Guard Up 1 estrela ou 2 estrelas, que aumenta a defesa em 5 ou 10% enquanto ela estiver bufada. Future Genius Artist Up 1 e 2 estrelas, aumenta a potência da passiva Future Genius Artist em 2% ou 5%. Sketch Summon Up 1 estrela ou 2 estrelas, aumenta a potência do Bravery Attack do Sketch Summon em 5% ou 10%. Sketch Power Up 1 estrela ou 2 estrelas, aumenta a potência do Bravery Attack do Sketch em 5% ou 10%. Na minha opinião, galera, os melhores artefatos para ela são com certeza o Ataque 108, o Future Genius Artist Up 2 estrelas, por causa que ela tem um grande aumento nos status que a passiva já dá naturalmente, né? E o Max Brave 330. Essa passiva, pessoal, a Future Genius Artist Up, ela tem um boost muito bom, como eu disse, tá? Nos status do time todo, que é o ataque a Max Bravery, que são 15% só da passiva básica, tá? Então, com certeza é uma das prioridades caso vocês não consigam 2 laranjas no mesmo artefato. Então, se você conseguiu essa, você prioriza essa, tá bom, pessoal? Falaremos do boss agora, tá, pessoal? O que a gente vai enfrentar é o Elemental Behemoth. Ele é um tipo Behemoth, né, como vocês podem ver. Ele não possui fraquezas elementais a princípio, tá? Mas ele tem uma mecânica única que eu vou explicar mais pra frente, tá bom? Ele possui resistência a todos os tipos de ataques, tanto mágico como a distância, como o corpo a corpo. Ele tem um valor de chase de 40. Bom, esse Behemoth, pessoal, ele perde as suas resistências aos danos físicos e mágicos quando ele é atingido com um elemento oposto ao que ele tiver, ou seja, a sua fraqueza, né? Mas você me pergunta, Puni, você não disse que ele não possui a fraqueza elemental? Sim, ele não possui a princípio uma fraqueza, tá bom? Ele possui uma mecânica de cores, que é relacionada à fraqueza elemental dele, tá bom? Quando o boss está na cor azul, por exemplo, ele está no tipo gelo, então ele apresenta fraqueza a fogo. Então devemos atingi-lo com fogo para ele poder perder as resistências dele. Mais pra frente eu vou falar cada elemento que ele se transforma, tá? Vamos ver primeiro as skills dele. O Rive, que é um HP ataque corpo a corpo, bem comum nos Behemoths, né? O Flare Star, que é um Bravery ataque mágico em grupo. O Combo Rush, que é um Bravery ataque corpo a corpo que causa redução de velocidade no alvo. O Cross Element, que é um Magic Attack, né? um ataque mágico em grupo, que remove os buffs, qualquer buff dos nossos personagens, né? Que não sejam com moldura, os com moldura não são retirados, tá bom? O Bark Blow, que é um Bravery Attack melee, que é corpo a corpo, né? Seguido de um HP Attack, que causa um debuff de redução de turnos, tá? Você perde mais turnos, tá bom? Quando você tá com esse debuff. Bom, agora vamos falar sobre os elementos, pessoal. Quando ele troca de elemento, ele se bufa com um aumento de ataque e regeneração de Bravery, tá bom? Antes do level 76, esse boss ele troca só entre os elementos gelo e vento. Após o level 76, que é na EX, né? Esse boss ele troca de elementos entre os elementos gelo, vento, fogo e trovão. Quando ele está no elemento gelo, ele fica azul e possui fraqueza a fogo, e seu Bravery ataque mágico causa a diminuição de defesa. No elemento vento, ele fica verde e tem fraqueza a trovão, seu Bravery ataque causa diminuição de Bravery inicial. No elemento fogo, ele fica vermelho e tem fraqueza a gelo, seu Bravery ataque causa diminuição de ataque. E no elemento trovão, ele fica amarelo e tem fraqueza a vento, seu Bravery ataque causa diminuição de Max Bravery, tá bom? Esse boss ele pode ser um pouco complexo e bem chato de lidar, na verdade, tá? Uma dica é que ele já começa no azul, no modo azul, né, na cor azul, então ele já está no elemento gelo. Então se você quiser usar seu Summon logo de cara, né, tentar fazer um Burst logo no HP dele, o Ifrit seria uma boa opção para causar o dano de fogo, né, que é a fraqueza dele, e ele já perdeu os elementos dele, ou as resistências dele, desculpa.
e você poder dar bastante dano de HP nele. Caso vocês prefiram tentar levar a batalha mais safe, mais longa, né, para ver até onde o HP dele vai, vocês podem usar outros summons e tentar encaixar eles no momento que ele troca o elemento dele, tá bom, pessoal? Eu separei também alguns personagens, pessoal, sem sinergia, que talvez ajude, tá bom? De DPS nós temos alguns, né, os principais como Cloud, Squall, Tidus, a Terra e o Zidane também. Suportes temos a Selfie, a Ashe, a Stola com aquela EX braba demais que ela pegou agora, e a Yuna também. Debuffers temos o Laguna e a Lilizette. Laguna tá muito bom agora também, pessoal. Agora eu separei também uma segunda parte dos DPS, pessoal, que tem mais foco elemental, tá bom? O Van, que possui os elementos gelo e vento, que o boss tem fraqueza em algum momento, tá bom? O Jekt tem o elemento fogo, que causa bastante dano, mesmo ainda sendo level 50 ele, né? A Priest possui os elementos fogo e vento também, e o Cell Awakening deixou ela absurdamente forte, então ela vai brilhar nessa luta se você tiver ela equipada. A Alisai também, pessoal, ela brilha demais nesse evento, já que ela possui um leque de elementos no kit dela também. O Onion Knight também é uma opção, com o dano de gelo dele, com HP ataque no final, né? Ele chega ao Max Brave bem fácil se o boss estiver com fraqueza a gelo. É isso sobre os personagens que eu posso sugerir. Caso vocês tenham outros, né, que eu talvez não tenha mencionado, use os comentários aí embaixo, comenta qual deles, né? Vocês podem me ajudar e ajudar o pessoal que também assiste o vídeo. Vamos falar agora sobre os summons, pessoal, para esse evento. Para as co-ops, né, a Sylph, a Chocobo e o Ifrit. A Sylph e o Chocobo mais pela velocidade, para você summonar eles rápido. O Ifrit é caso o boss morra tão rápido antes do carregamento do summon estiver pronto, né, você usa o Ifrit para dar mais dano de ataque e destruir o boss mais rápido. Para EX eu sugiro tudo a respeito de elemento, pessoal. Ifrit, Shiva, Ramuh e Pandemona, que são os elementos que ele ganha resistências e fraquezas, né? Caso vocês tenham um personagem com elementos que possa quebrar a resistência dele, o Bahamut também é uma boa, tá bom? Vamos falar agora rapidinho, pessoal, sobre o banner desse evento, tá? Nesse banner teremos a Realm, o Vivi e a EX do Edgar, pessoal. Então vamos fazer uma ênfase nessa EX do Edgar, ver como é que ela funciona, tá bom? Ela é a Trident. A skill se chama Chainsaw. São 5 hits de Bravery mais HP ataque, que tem dano modificador de 300%, tá, pessoal? A Bravery roubada do inimigo, né, que ele causa, pode ultrapassar a Max Bravery do Edgar em até 120%. Ou seja, essa é a famosa mecânica Overflow, que às vezes a gente ouve falar, né? Que por enquanto é apenas a EX do Cecil que tem, mas agora com a do Edgar a gente vai ter também nele. Essa skill ela causa mais dano se o inimigo for do tipo máquina, e dá um buff único ao Edgar, o Machinery, por 6 turnos. Esse buff ele aumenta o dano de Bravery causado pelo Edgar em 10% para cada debuff que estiver no seu alvo. E o Edgar ele tem debuffs no kit dele, então ótimo isso pra ele, né? A velocidade de reuso da skill é levemente lento, tá bom? Vamos ver agora os Limit Breaks dela. Com um Limit Break ela aumenta o dano de Bravery causado em 10%. Com 2 Limit Breaks ela aumenta o Overflow, né, em 30%, totalizando um Overflow de 150% da Max Bravery do Edgar. Então ele vai poder passar 50% a mais da Max Bravery dele em dano, pessoal. É bastante coisa. Com 3 Limit Breaks, ela diminui o tempo de reuso da skill levemente. Cara, com certeza essa EX é muito boa, tá bom? Causa muito dano, especialmente com essa mecânica do Overflow. A Edgar agora com certeza ganha um poder muito sério, a ponto de, na minha opinião, ele poder ser encaixado em muitas composições daqui pra frente, tá? Se você tem ele equipado e você por acaso conseguir essa EX, parabéns, ele vai dar muito dano, tá bom? Mas eu diria que não é uma EX para você tentar conseguir a qualquer custo, tá, pessoal? Por tentar gastar tudo que você tem para pegar ela, já que tem muitos outros personagens mais fortes, né, que estão prestes a chegar no Dissidia. Então a gente tem que ter gema, tem que ter recurso para eles, tá bom? Então não vai igual o louco, não tenta gastar tudo para pegar ele. Caso ele seja o seu favorito, aí sim você tem que gastar mesmo. Você tem que, além de tudo, se divertir, tá bom? Então esse banner sem dúvida vale muito a pena, pessoal, na minha opinião. Eu achei a Realm muito boa, pra mim ela é um verdadeiro tesouro desse banner, tá bom? Caso você tire a EX do Edgar na sorte, ótimo, tá? Mas como eu disse, não gasta muito tentando pegar ela. Ele fica ótimo com ela, mas é um personagem que será ultrapassado por outros que estão próximos a chegar, tá bom?
isso é tudo, tá, pessoal, no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa aquele like se você gostou, tá bom? Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Não deixa de comentar aí embaixo, pessoal, as dúvidas que vocês tenham ou sugestões para o canal. Eu sei que pode ser meio confuso as mecânicas, às vezes o jeito que eu explico, então sugere aí nos comentários que eu tento melhorar de alguma forma. Isso ajuda demais, tá bom? A mim e ao canal e as pessoas que assistem também. Muito obrigado novamente, tá bom? Por assistir e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!